Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu tenho uma novidade boa para contar para vocês, uma surpresa positiva. Vocês lembram que no último vídeo que eu fiz falando sobre a The Funded Trader, lá sobre a TFT, deixa eu voltar. Já dei spoiler aqui. Eu tinha falado, né, que tinha ficado um pouquinho para trás na segunda etapa, mas que estava tranquilo, era uma perda controlada ainda, que a gente provavelmente ia passar até o final do ano, até o início de janeiro. Já passei. Aprovado na conta de $50 mil da The Funded Trader, da TFT, que é uma das maiores aí atualmente. $50 mil, né, já é uma pontinha que a gente já consegue trabalhar legal, já consegue tirar um dinheiro bacana para pagar os custos aí mensais e talvez para financiar com certeza para financiar novos testes maiores nessa mesa e nas outras que vocês têm pedido aí. Então eu vou comentar rapidamente, eu nem ia gravar esse vídeo, vocês podem ver que eu tô com a cara meio de sono e tal, mas não poderia deixar de compartilhar com vocês, porque vocês estão acompanhando aqui essa jornada que eu tô tendo. A gente já foi aprovado na Funded Next, já fiz saque lá na Funded Next. Vou deixar de lado lá agora, vou focar aqui, tá bom? Porque é uma conta maior, uma conta que dá para operar mais, dá para fazer mais dinheiro, então eu vou focar aqui, tenho gostado de operar por aqui, beleza? Mas a gente já recuperou o investimento lá na Funded Next, vocês viram no vídeo lá, eu saquei mais de $900 num teste que eu gastei $100 para fazer. E esse teste aqui, ele foi mais ou menos 200 e poucos dólares, $260, sei lá. Porém, como eu fui aprovado na segunda etapa, eu consegui fazer os 5% da segunda fase, fiz 8% da primeira fase, ó, recapitulando para quem não viu. Se você não viu, vou deixar aqui o link do último vídeo. Ó, essa é a conta que eu usei na fase 1, tá? Então, na fase 1, a gente fez 8%. A fase 1 foi bem sofrida, a gente quase saiu da prova, mas foi o que eu falei para vocês, enquanto a bambu vai flecha, né? E é isso aí, a gente conseguiu, e eu consegui fazer os 8% de meta, que são $4 mil. Só para você ver o potencial dessa conta. Uma conta de $50 mil, respeitando ali os devidos, o drawdown diário, né, a perda máxima diária, a perda máxima total da conta. Bom, se você conseguir fazer 8% no mês, que é bastante coisa, mas era a meta que eu tinha que conseguir fazer aqui, eu consegui. Se eu fizer agora nessa conta real que eu recebi, já seriam $4 mil, tá? Essa conta, ela tá como eu usei um cupom, a minha conta ela vai ter 90% de divisão de lucros. Então, seria 90% de $4 mil, tá? Então, cara, é um bom dinheiro, Depois eu vou mostrar especificamente os trades que eu fiz, mas só para vocês terem uma ideia de por que eu escolhi o dólar e ien para conseguir passar nessa segunda etapa aí da prova. Primeiro que a gente estava numa tendência secundária de baixa aí bem clara, tá? A gente estava vindo de uma alta bem forte, tá? Esse aqui é o gráfico de 4 horas. Deixa eu ir pro diário primeiro. Ó, a gente está vindo de uma alta bem forte, tá? E aí a gente chegou num ponto de exaustão, que era o topo histórico anterior, e, né, além de você ter a possibilidade de uma correção, eu esperei essa correção acontecer, né, o preço começou a trabalhar, o preço conseguiu colocar bons candles abaixo da média móvel, né, tem regiões aqui para ele testar, né, tinha regiões para ele testar, eu falei, cara, vão ter bons trades ali, e eu comecei a buscar trades na venda. Estou explicando de maneira bem rápida, tá, sem muito detalhe. E aí, aqui basicamente é só para mostrar a pressão. Deixa eu tirar essa projeção que eu fiz, que aconteceu, mas depois a gente fala sobre isso. Só para quem estiver perguntando, às vezes tem uma pessoa meio aleatória assim, cara, isso aí, que indicador é esse? Isso aqui não é indicador nenhum, isso aqui é só a marcação visual de pressão, ou seja, eu estou comparando a pressão das pernas de venda com as pernas de compra, né? Então a gente consegue ver visivelmente que está tendo uma pressão vendedora muito forte aqui de cima, né? E foi mais ou menos por aqui, nessa região, que eu comecei a fazer, ou seja, depois que até a tendência já estava ali mais marcada, que eu comecei a buscar as minhas operações de venda e fiz ótimas operações e consegui ser aprovado na prova. Ou seja, você não precisa de muitas operações para você ser aprovado, tá bom? Nessa etapa teste. Você tem que aproveitar que você tem uma variedade de ativos para você operar. No Royal Challenge não tem problema de você ficar posicionado à noite, foi esse challenge que eu escolhi, apesar de você paga a sua app e tudo, mas não tem problema você ficar posicionado.
Então, cara, você entrou num ponto muito bom. Você viu que o trade está correndo ali. Você viu que nos tempos gráficos maiores tem a possibilidade desse trade, né, dar uma alongada, cara. Tenta maximizar os seus lucros. Então, eu trabalhei, né, um position size variado. Ou seja, operações de alta probabilidade, eu podia arriscar 1%. Operações de baixa probabilidade, 0,25% da conta somente. E operações de média probabilidade, 0,5%, tá? E, obviamente, às vezes eu começava o dia ali arriscando 0,25%, né, por cento da minha conta. E aí deu um gain, ou seja, já fez a gordurinha do dia. E aí eu aceito correr o risco um pouquinho maior, porque eu já tenho a gordurinha que eu fiz no dia. Então, se eu ficar para trás no dia, eu estou correndo em cima do... Como eu já fiz, né, um lucro no dia, o meu risco, ele não vai ser o mesmo se eu estivesse entrando com 0,5% de cara, porque eu já fiz 0,5%. Então, às vezes, o risco ia ser 0 a 0, de sair no 0 a 0 daquele dia. Ou ia ser o mesmo risco que eu comecei inicial, porém com um lote maior. Ou seja, isso é um tema um pouco mais complexo para falar para vocês. Eu sempre posto alguns vídeos também legais aqui de técnica, algumas coisas para facilitar. Aqui no canal tem algumas coisas que vão facilitar para vocês operarem de maneira eficiente, né, com uma certa simplicidade. Porém, operar nos mercados é uma coisa muito mais complexa do que vocês imaginam, tá? Nada é muito simples assim. Então, o foco de vocês para conseguir passar nas mesas proprietárias é gerenciamento de risco e position size, tá? Então, vocês precisam estudar bastante, ter bem ali planejado como que vai ser o position size de vocês, o que vai acontecer se a conta estiver para trás, se a conta estiver negativa, como é que você vai sair desse drawdown, entendeu? Sem se desesperar e fazer besteira, porque vocês viram na primeira fase, eu cheguei a ficar muito negativo, mas eu tinha um plano para se eu ficasse muito negativo, o que eu ia fazer. Então, antes de você comprar a prova, já tenha um planejamento de tudo que vai acontecer em todos os cenários. Se você começar bem, se você começar para trás, já planeje, porque isso vai te deixar mais tranquilo. Outra coisa, quando a gente está para trás nas provas, a gente fica muito mais tenso, muito mais nervoso, muito mais inseguro. Então, o que eu recomendo é que comprou a prova, cara, começa bem devagar e sem pressa. Essa é a grande dica de ouro que eu dou, tá? Comecem a prova, mesmo que seja bem pequeno, começa bem pequenininho ali, arriscando 0,25% de risco na sua conta, tá? Eu não tô falando de tamanho de stop, eu tô falando de position size, tem uma grande diferença aqui, tá bom? Quando vocês estão arriscando da conta de vocês, tá? E a partir disso vocês vão determinar o lote. Agora, o stop, o que vai dar para vocês é a volatilidade do mercado. Você definiu lá o stop a partir da volatilidade do mercado, se ele está mais volátil, menos volátil. Aí você vai ver você já sabe quantos por cento você quer arriscar na sua conta, que é apenas 0,5%, 0,25% na sua conta. A partir disso, você vai definir com a quantidade de lote que você vai entrar, né? Porque o mercado vai te dar volatilidade, você vai ver com quantos lotes você vai entrar por risco, se é aquele risco que você idealizou inicialmente, que era 0,25%, 0,5%, não sei, tá? Aí você que vai definir, eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso. Porém, comece bem pequeno, porque mesmo, por exemplo, essa conta aqui de 50 mil dólares, se você começasse na primeira semana ali, operando bem pequenininho, e conseguisse fechar a primeira semana com 200 dólares, pô, é pequeno. Você precisa na primeira etapa fazer 8%, que é 4 mil dólares. Cara, mas você já começou a primeira semana positivo. Você já tem uma gordurinha ali para você tentar fazer uma alavancagem acima do ponto que você pode perder, tá? Então, começar positivo é uma grande vantagem, porque quando você começa para trás, você pensa em voltar para o zero, né, da conta, como se estivesse comprando uma conta nova, para depois começar a trabalhar essa conta. Então, começa muito desalavancado e vai alavancando, tá? Não começa já querendo rasgar o mercado de uma vez, tá? Começa desalavancado e vai alavancando, tá? E quando começar a vir para trás, sempre vai travando, entendeu? Se você vê que a conta está voltando, você conseguiu avançar a tua conta, viu que a conta está voltando, diminui o lote de novo. Respira, vai devagarzinho, aí você alavanca novamente. E assim você vai conseguir, como se você tivesse uma marca d'água, sabe? Que é o seu ponto inicial ali, os 50 mil dólares. Porém, se acontecer de você ficar abaixo desses 50 mil dólares, acontece, eu fiquei na prova aqui, tenha um plano para você conseguir sair disso, tá? Então, são as 2 dicas de ouro que eu dou para você conseguir passar na prova. Não é um vídeo falando sobre isso, eu vou fazer outros vídeos falando sobre isso, mas a dica que eu dou é, comece pequeno para você fazer uma gordurinha ali, sentir um pouco mais confiante e vá alavancando depois, tá?
porque faz uma diferença muito grande você começar para frente a prova. E já tenha um plano do que você vai fazer caso você fique para trás, porque você pode ser que você fique bastante para trás. Você pode perder 10%. E se acontecer de eu perder 5%? Aconteceu uma sequência ruim, eu entrei num dia de fúria, tô menos 5%. O que eu vou fazer? Vou parar aquela semana para refrescar minha cabeça, voltar na próxima, começo operando pequeno novamente, dou uma alavancada, tento pegar algum trade bom. O que eu vou fazer se eu entrar esse 5% negativo? Porque já aconteceu comigo nessa prova, aconteceu comigo na outra prova da Funded Next, porque a gente está fazendo vários testes. Se a gente somar a primeira e segunda fase lá da Funded Next, mais primeira e segunda fase, essa aqui, já são 4 provas. Já são 4 etapas que você tem que estar em alta performance, porque são 8%, mais 5%. São porcentagens muito elevadas de contas elevadas, né? Então, assim, já tenha tudo planejado. Aí depois que você tiver tudo planejado, você compra a prova. Beleza? Não vá por afobação, não tenha pressa. Não tenha pressa. Essa é a principal dica que eu posso dar. Então, já falei bastante. Já recebi minha conta real. Essa aqui já é a conta que está valendo. O dinheiro que eu fizer agora vai para o meu bolso. Tá? Eu só cheguei a fazer um tradezinho que eu recebi na sexta-feira a conta. Então, fiz só um tradezinho ali para testar. Aqui, pode ver que isso é bem pequeno mesmo. É só para ver se a conta estava funcionando já, se estava habilitada. Então, tá zerada praticamente a conta. Virgenzinha. Porém, o que a gente fizer agora, a gente vai receber, tá? O primeiro pagamento ele só pode ser feito, igual na última mesa que a gente mostrou, daqui a 30 dias, tá? Então, daqui a 30 dias, se a gente tiver algum lucro. E aí, qual a minha estratégia? É operar bem pequeno até os primeiros 30 dias, né, para esquentar a conta e conseguir fazer o primeiro saque. Por quê? Se eu conseguir fazer o primeiro saque agora, eu vou receber de volta o valor da prova, tá? Mais do que eu fizer. Então, eu não estou muito me importando em fazer dinheiro nesses primeiros 30 dias, porque eu quero receber o valor da prova primeiro, vou ficar mais tranquilo, porque aí vai ser investimento completamente recuperado, e aí depois a gente vai tentar ali buscar uns 5% de meta, 4% de meta, que já vai dar um dinheiro bem interessante. E aí eu volto para mostrar para vocês esse saque, beleza? Logo após eu ter recebido o certificado, em que eu tinha sido aprovado, né, no challenge, e que eu ia receber a conta oficial, que eu era o trader financiado, agora eu sou um trader financiado da The Funded Trader, eu recebi o contrato também, fiz o KYC lá, fiz o reconhecimento. Você tem que fazer o reconhecimento facial, enviar documentos, tem um procedimento que você faz, isso é padrão. E depois que está tudo aprovado, a única diferença é que eu tive que mandar também comprovante de residência, mandei tudo, eles aprovaram, e aí chegou o contrato para eu aceitar lá, aceitei, e aí mais ou menos mais 24 horas, até menos, eu já recebi a conta real lá, a conta em que eu vou operar e vou ser financiado e receber 90% do que eu fizer, beleza? Então, esse é o certificado que você recebe, estou muito orgulhoso, por isso que eu estou vindo compartilhar com vocês, nem ia fazer vídeo hoje, mas eu estou vindo aqui. Muito obrigado por vocês estarem acompanhando, não esqueça de se inscrever, de dar like, de compartilhar com seus amigos. E eu estou muito feliz também com o crescimento do canal, o que significa que eu vou trazer cada vez mais conteúdo para ajudar vocês aí a também passarem nas mesas. E vou compartilhar essa minha jornada, porque eu pretendo ainda testar outras mesas. Tem FTMO aí para a gente fazer teste, quero fazer um teste grande no FTMO ainda. Tem outras mesas que eu tenho em vista aí, porém, eu quero ficar um tempo aqui agora na The Funded Trader e quero pegar testes maiores também, porque eles têm testes de até $400 mil. Então imagina se operar uma conta de $400 mil. É muito bom. Então eu já tenho uma meta mais ou menos na minha cabeça de enquanto que eu quero estar financiado, e eu vou continuar compartilhando com vocês isso. Beleza? Mais uma vez, lembrando para vocês, não vai para sua conta, você não vê esses $50 mil, $50 mil, você vai simplesmente ter acesso a uma conta que tem esses $50 mil para você operar, e depois eles vão te repassar o que você fizer, beleza? Então é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo. Até um próximo vídeo, e muito obrigado por vocês estarem acompanhando aí.